Então, boa noite. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa pelo chat também, estou olhando o chat. Então, nós vamos ver algumas funções que já estão prontas no Scilab e algumas operações com polinômios. Então, aqui nós temos algumas funções que já estão prontas e podem ser usadas diretamente no Scilab. Posteriormente, mais no final do curso, nós vamos ver como se faz uma função dessa aqui, num programa. Uma que nós queiramos, né? Uma diferente, naturalmente. Então, vamos ver a primeira função, que é a função... Então, tem uma janela aqui em cima. Não sei se dá para eliminar isso aqui. Essa janela tem que trazer aqui para baixo. A função size, né? As funções normalmente têm esses parênteses após, né? O nome dela. Então, essa função, ela fornece o número de colunas e linhas da matriz. Normalmente, o padrão é que o primeiro é linha e a segunda é coluna, né? Então, se nós escrevermos uma matriz, como essa aqui, né, vamos colocar essa matriz aqui primeiro no Scilab. Então, você já sabe, se nós quisermos incluir alguma coisa na memória do computador, né, nós temos que, por exemplo, inserir uma matriz, normalmente é importante colocar uma variável, nós estamos colocando aqui na variável P, porque se nós não definimos a variável, ele vai colocar na variável ANS, que é o padrão do Scilab, mas é uma variável que ela pode ser superposta. Se nós fizermos outra operação, ela vai desaparecer aqueles valores. Então, é importante especificar uma variável bem definida para que a gente não perca o conteúdo. Então, vamos criar essa matriz, que nós vamos fazer dos três modos, ou seja, digitando diretamente, usando o operador dois pontos, e usando o linspace, que é outro modo, né, de criarmos uma matriz. Então, aqui está a nossa matriz criada. Está lá na nossa janela de variáveis, ou seja, significa que isso aqui está na memória do computador, na memória de RAM. E agora, vamos dar um CLS, só para limpar essa janela aqui. A memória não foi limpa, tá lá. Então, nós vamos fazer agora essas operações aqui. Se nós utilizarmos aquele... Vamos ver aqui. Nós estávamos olhando o size, né? Size P. Então, se nós dermos esse comando aqui, nós vamos ver que é uma matriz 3x3. Mas também nós podemos definir linha, coluna e aplicar o size P. Aí ele diz quem é a linha, que é 3, e a coluna é 3, né? No caso, é uma matriz 3x3. Vocês querem executar aí no Scilab de vocês? Bem, tem outra função que é esse length aí, que permite a gente também definir o número de variáveis, a dimensão da matriz, o vetor também, né, funciona. Mas nesse caso ele faz o produto
entre linha e matriz, e colunas. Então, para a mesma matriz, ele vai dar uma outra resposta, né? Ok. Vai dizer que é 9. Não vai dizer que é 3 linhas e 3 colunas. Certo? Então, essa é outra função. Então, agora vamos ver a função sum, né? Essa função, se nós formos executar essa função da matriz P, que nós já temos ela na memória, ele vai somar todos os elementos da matriz. Então, aqui, selado, né? Sum de P, ele diz 50. Observe que ele está colocando tudo na variável ANS, porque nós não especificamos a variável que o sum ia colocar o resultado, né? Nós só temos ali o P, tem esse lin e o co, está aqui, ó, lin co que ele gerou aqui, ó, ele colocou como variável também, e o ANS, né, que é essa que a gente está sempre utilizando, e naturalmente que nós não podemos esperar que aquele conteúdo fique armazenado, apenas o último vai ficar armazenado, né? Mas também, só para dar um outro exemplo, nós podemos fazer uma soma de uma matriz, vamos supor 1, 2, 3, outra linha, 4, 5, 6, ponto vírgula, 7, 8, 9. E também, ó, observe, se nós tivermos a matriz, o vetor na memória do computador, basta fazer referência à variável, né? Nesse caso, a nossa matriz está na variável P. Então, basta usar a função em cima daquela variável. Mas se eu não tiver aquele conteúdo ou aquela matriz numa variável, eu posso digitar a matriz diretamente aqui. Só porque essa matriz não foi para a memória, ele só foi executado aqui e o resultado foi colocado na variável ANS. Certo? Então, é bem flexível isso aqui, né? A gente pode colocar uma variável ou digitar os valores ali também. Só para deixar claro para vocês que pode ser feito de várias maneiras. Mas essa soma, nós podemos especificar a forma em que vai ser feita essa soma. Se eu digitar apenas sum, ele vai somar todos os elementos da matriz, mas a gente pode especificar como que a gente quer fazer essa soma. Nesse caso aqui, ele vai somar todas as colunas e colocar numa linha. Então vamos ver aqui. Vamos dar um CLS, aliás, né, para limpar tudo aqui. Nós temos a nossa matriz P lá. Vamos criar uma matriz Q, só para a gente fazer uma diferente. Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só uma matriz de 2 linhas com colunas que a gente precisar usar em algum momento. Então, agora nós vamos, se fizer sum de Q, né, ele vai dar 21. Sum de P vai dar 50, né? Então, vamos agora fazer esse outro formato aqui, ó. Nós vamos fazer a soma do P, nessa matriz maior, né? A gente pode até mostrar ela aqui. Mas nós vamos gerar a linha, né? R de row, né? Linha. E como é que vai ser isso aí? Nós vamos aplicar a matriz P, mas nós vamos gerar essa soma aqui, que a gente poderia colocar uma variável, como a gente não está especificando a variável, ela vai para o ANS, né?
Então, se nós executarmos essa função, nós vamos ver que formou-se uma linha com 3 valores, né? É porque cada um desses valores, desse vetor, ele corresponde à soma de uma coluna. Então, essa função nos diz que ele vai gerar um vetor linha com a soma dos elementos de cada coluna. Você pode ver que 1 mais 9 dá 10, mais 6 dá 16, 3 mais 7 dá 10, mais 7 dá 17, 4 mais 5 dá 9, mais 8, novamente 17. Se nós fizermos com a matriz Q, né, matriz Q, ele vai dar a soma também. Vamos ver aqui o Q. Quem era o Q? 4, então deu 5, 2, 7, 2, 5, 7 e 3, 6, 9. Ok? Então, temos o exemplo com 2 casos ali, né? CLC, novamente problema de nada. Voltamos aqui para o slide, né? Então nós fizemos essa operação aqui, que gera esse vetor, né, com a soma das colunas. Aqui é uma outra maneira de usar essa função. Novamente aqui nós estamos fazendo referência à matriz que está na memória. Agora ele vai gerar um vetor coluna com a soma das linhas. Vamos fazer então. Então vamos fazer novamente o P, que é o P, né? Fazer essa operação com o P, coluna, ou seja, ele vai gerar uma coluna com a soma das linhas. Vamos ver, ó. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, 9 mais 7 vai dar 16, né? Mais 5, 21, 6 mais 7 dá 13, mais 8, 21 novamente. Se for com o Q, vamos ver, né, quem é o Q. Ó, a soma dessa, nós temos uma coluna, né, que é a soma das linhas. Aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 dá 6, 4 mais 5 mais 6 dá 15. Ok? Vocês podem ir testando aí no celular de vocês. Qualquer dúvida é só me interromper aqui. Eu estou olhando o chat também, tá? Eu acho. Aqui, ó. O PROD, né, ele faz o produto dos elementos da matriz. Então, se nós formos lá, novamente, C, aqui essa matriz, e PROD de P. Então, ele faz o produto de todos os elementos, sem nenhum critério, né? Simplesmente multiplica um elemento pelo outro. A gente pode até testar aqui, vamos ver se é isso mesmo. Então, nós vamos ver 1 vezes 3, vezes 4, vezes 9, vezes 7, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. Olha lá, o mesmo valor. Com uma outra matriz, a matriz Q, 720, quem é a matriz Q? Aqui é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Está lá, mesmo valor. Dúvida é só interromper. Mas essa função produto, nós podemos também gerar um vetor linha com o produto das colunas, ou um vetor coluna com os produtos das linhas. Então, vamos simplificar. O de P está aqui. PROD de P. Nós vamos gerar um vetor linha com o produto das colunas. Aqui a gente pode ver que, né, esses V9 54, né, 749 vezes 3, 147, 40 vezes 4, 160. Também
Isso aqui, né? O prod de P também aqui gerando um vetor linha com o produto das colunas, né? Ali. Se é o de coluna, ele vai gerar também exatamente, né? 2 vezes 3, 6 e 20 vezes 6, 120. Ok? Isso aqui também fizemos, né? O max fornece o maior elemento da matriz, se a gente fizer dessa forma aqui. Então, max de P é 9. E o max de Q é 6. A gente pode ver que o P é o 9 e o Q é o 6. Okay? Agora, se nós acrescentarmos o row, né, ele vai escrever um vetor linha com os maiores valores de cada coluna. E se botar um C, ele vai traçar um vetor coluna com os maiores valores de cada linha. Vou fazer os dois aqui. Ok. Max do vetor do matriz P, né, um vetor linha, ele vai colocar aqui um vetor linha com os maiores valores de cada coluna. Aqui o maior valor é 9, aqui o maior valor é 7 e aqui é o 8. No caso da matriz Q, né, tem o Q, essa coluna maior é 4, essa é o 5 e essa é o 6. Então agora vamos fazer da coluna, né? Max do P, agora coluna. Então ele vai gerar um vetor coluna com os maiores valores de cada linha. Essa linha aqui o maior valor é 4, essa linha aqui o maior valor é 9 e essa linha o maior valor é 8. Ok? Max. A gente não precisa escrever sempre, eu posso voltar aqui ó, no teclado e modificar o que eu preciso. Max. Olha lá. Nós temos aqui essa linha, o maior valor é 3 e esse aqui o maior valor é 6. Certo? Inclusive ali vocês podem observar que essa janela aqui mostra todos os comandos anteriores que nós estamos executando. Ok, já fizemos até aqui. Agora o min também vai ser do mesmo jeito. A gente pode achar o valor mínimo de toda a matriz. Podemos calcular um vetor linha com os menores valores de cada coluna. Ou então, aqui é porque duplicou aqui o slide. Ou podemos fazer com a coluna, porque aqui eu ia fazer com coluna e acabei, isso foi uma falha que eu tive aqui, mas vou mostrar aqui no sei lá. Então, a matriz P é essa aqui, nós vamos achar o valor mínimo de toda a matriz, então ele vai dizer que é 1. Mas se nós quisermos saber da matriz mais gerar um vetor linha, onde cada elemento é o menor de cada coluna, a gente consegue dessa forma. Então, nós temos lá o menor de cada uma das colunas. Se nós quisermos saber sobre o Q, né, o Q daqui, então vamos voltar aqui no comando, eu posso voltar e mudar aqui o Q.
o que também, coincidentemente, o valor mínimo são iguais. Vamos até modificar o que aqui, só para não ficar exatamente assim. Vamos botar a matriz Q vai ser 5, 6, 4, 5. Tá. 6, 7, 8. Já mudamos de matriz Q, né? Agora porque esse aqui. Nós estávamos fazendo o mínimo, né? Então podemos usar o mínimo aqui. E a gente já vê aqui, ó, que é 3, 4, 5, né? Onde o mínimo aqui é o 3 e o mínimo aqui é o 6. Min é a média aritmética simples. Se a gente fizer min, né, em qualquer programa que nós estivermos utilizando, ele vai achar a média do vetor, da matriz, né? E também nós podemos definir a média aritmética de né, gerando um vetor linha com a média de cada coluna, ou então gerando um vetor coluna com a média aritmética das linhas. Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer a média aritmética de P. Ele fez a média aritmética de toda a matriz. Voltamos aqui e vamos acrescentar agora por linha. Então, por linha, não, por coluna, na verdade, né? Ele gera uma linha com a média aritmética de cada coluna. Vamos ver se é mesmo? Vamos ver como é que se vê a média aritmética simples. 1 mais 9 mais 6 dividido por 3. Está lá. Exatamente a média aritmética simples. E vamos agora ver, vamos voltar aqui. Vamos ver por coluna, então, agora por coluna. Fugir lá um pouco. Vamos escrever novamente P aqui. Isso para a gente visualizar aqui. Então, novamente aqui, média aritmética, gerar um vetor coluna com a média aritmética simples de cada linha. Olha lá. Aqui fica fácil ver aqui, ó. 9 mais 7, 16, mais 5, 21, né? 13, 7, 21. 6 mais 7, 13, mais 8, 21 também. E aqui vai dar 7, vai dar 4 mais 8, né? A média de 8 é 2,16. Então, fechou. Tudo bem aí? Acompanhando direitinho aí? Alguma dúvida? Beleza. Agora, STDEV é o desvio padrão. O que é desvio padrão? Aqui na frente você tem uma explicação. Para saber mais sobre desvio padrão, esse site aqui eu acho que a explicação dele é bem razoável, né? E até eu coloquei aqui também o conceito de desvio padrão, né? Indica o erro entre um valor da matriz, por exemplo, vetor, em relação à média. Então, desvio padrão é isso. Então, vamos fazer o desvio padrão aqui da matriz, depois fazer o desvio padrão em relação a uma linha em relação à coluna e a coluna, um vetor coluna em relação às linhas. Então, aqui é o desvio padrão da matriz como um todo, né?
vamos ver aqui, STDEV, né, matriz P, aqui, e da matriz Q, aqui. E que da matriz Q é menor do que a matriz P, né, porque a matriz Q, ela tem os valores mais próximos do que essa aqui, porque essa aqui varia bem mais, de 1 até 9, né? Essa aqui varia de 3 a 8, então por isso que o desvio padrão é menor. Então vamos lá, STDEV da matriz P gerar um vetor linha com o desvio padrão de cada coluna. Então, aqui. Então vocês observem que essa coluna aqui tem a maior variação, de 1 até 9. Aqui são menores. Então dá para ver aqui que o desvio padrão nessa primeira coluna é bem maior que as outras duas. Ou bem maior, o dobro, né, no caso. No caso do Q, vamos ver, o Q é praticamente igual. Por quê? Vamos ver. Q. Ele vai, aqui é o desvio padrão da coluna. Aqui tem a variação de 3, aqui a variação de 3, e aqui a variação de 3. Tanto é que o desvio padrão deu igual, né? Aqui deu 3. A média deles são iguais, a variação vai ser igual. Certo? Então, nós fizemos em relação às colunas. Agora, nós vamos fazer STDEV P, mas em relação agora às colunas, ou seja, gera um vetor coluna em relação às linhas, né? Ó, então, ele faz um desvio padrão daqui, aqui, aqui. Esse foi menor, né? Os outros um pouquinho maior, porque aqui varia de 1 até 4, né? Aqui de 9 a 5. Então, aqui está valendo o quê? 3, aqui está valendo 4, 3. Não é muito diferente. Aqui está valendo mais 6, 7, 8. Aqui 4, aqui 3 e aqui 2, né? Então, por isso que aqui ficou menor que essa posição aí. Vamos ver com relação ao quê? Por quê? Vamos ver o que é o quê? Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mesma variação. Porque, olha aqui, aqui o 4 é a média entre 3 e 5, não é? Então, os dois valores têm um desvio padrão de 1 mesmo. Aqui é a média, esse número varia 1 para menos, e esse aqui varia 1 para mais. Por isso que tem um desvio padrão aqui também. Outra coisa. Então, fizemos aqui o STDEV, tá, a explicação aqui. Agora o JAG, né, ele vai extrair a diagonal da matriz, gerando um vetor coluna. Então, vamos lá. Por P aqui, o JAG de P, o que vai dar? 1, 7, 8, exatamente a diagonal. Aqui, esse aqui, de Q. Ele, como não é uma matriz quadrada, né, ele não vai gerar uma diagonal perfeita. Ele começou por esse canto aqui, né, e fez 3, 7. Agora o G-sort.
ele permite uma reordenação da matriz. É interessante essa reordenação, né, porque depois a gente pode utilizar qualquer dessas funções dentro de um programa para fazer algum tipo de modificação da matriz, de acordo com a necessidade do programa, de quem está programando. Então, ele tem dois fatores aqui, que é a ordem e direção. A ordem, ele está se referindo se é por linha ou coluna, ou o modo padrão do Celab, né? E a direção, se é crescente, decrescente, ou no modo padrão do Celab. Então, vamos ver aqui. Então, aqui está a nossa matriz que a gente está usando, que é o P, que foi criado de três comandos diferentes para criar a matriz, né? E nós vamos fazer agora, nós vamos usar tudo padrão, né? Se a gente fizer esse comando usando padrão. No caso, a ordem e direção, né? Que desse... Então, ele vai usar a ordem, que é linha ou coluna, no modo padrão, e se acrescenta ou decrescenta também no modo padrão. Então, no modo padrão dessas duas variáveis, ele vai fazer do jeito que no modo padrão do Celab. Então, nós vamos aplicar nessa matriz e na outra também. Vamos lá. Nossa matriz P é essa aqui, né? Nós vamos reordená-la agora usando a função GSort. Nós temos a matriz P já na memória do computador e nós vamos fazer o padrão da ordem que vai ser G e padrão de direção crescente e decrescente, ele usa a letra B. Vamos ver o que vai dar. Observe que a matriz foi ordenada nessa direção aqui, ó, né? De cima para baixo. Esse é o padrão, no caso, essa ordem que ele está falando aqui, né? Porque não é nem por linha e nem por coluna. É essa ordem aqui, essa sequência aqui. E é no modo decrescente. O padrão no caso do Celab, é decrescente. Então, nós vamos ver aqui, ó, que eu coloquei. Ó, observe que a matriz foi inteiramente reordenada no modo padrão da função GSort. Então, aqui eu tentei mostrar com essa sequência, né? Na verdade, diminui aqui, diminui, né? A matriz não era assim, a matriz era diferente, né? Então, ele diminui assim, diminui e diminui. E da esquerda para a direita também. Então, esse é o padrão decrescente nesse formato de cima para baixo. Esse é o padrão dessa função do Celab. Que é aqui, nesse formato, que é G e D. Agora, nós iremos fazer na ordem padrão, né, que é esse de cima para baixo aqui, da esquerda para a direita, mas agora no modo crescente, increment, né, que vai incrementar, ou seja, vai aumentar, né, a partir vai fazer de modo crescente, mas no modo padrão, como mostra aqui, agora é crescente, mas no modo padrão, ou seja, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se a gente vier aqui e mudar ele D, que é o padrão também, né, e o increment, a gente vai ver que ele vai crescer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o GSort no modo padrão.
Agora, nós temos aqui, nós vamos, não vamos reordenar do modo padrão, e sim por coluna, né? Vamos, no caso, por linha, né? Como eles chamam por linha. O que significa isso? É que nós vamos pegar a coluna e ordenar no modo padrão, ou no modo, nesse caso aqui, decrescente, né? Que o modo padrão é decrescente também, por isso que tem esse D aqui. Então, vamos ver aqui. Então, vamos limpar isso aqui. Aqui. Vou botar aqui. Nós vamos agora em modo linha. E decrescente, que também corresponde ao padrão. Sei lá. Então, o que ele faz aqui? Ó? Quando ele diz linha, o que ele tá, eu memorizei assim, né? Quando ele diz linha, nós vamos ordenar a coluna, certo? Então, ele fala em linha, nós vamos ordenar essa coluna aqui, ó, no modo o quê? Decrescente. Então, vai ficar o maior valor aqui em cima, depois o segundo valor e depois o terceiro valor. Aqui, vamos reordenar isso aqui, né, do modo decrescente. Então, começa com 7 e vai para 3. Essa outra coluna também. Então, o modo decrescente é 8, 5, 4. Então, observe que não é o modo padrão, né? Que o modo padrão é assim, ó, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o ordenamento por linha. E quando é por linha, significa que a linha que ele fala é isso aqui. Mas essa linha significa o quê? É uma linha com como é decrescente, que é os maiores valores de cada coluna. Esse valor aqui é o maior valor dessa coluna, esse elemento aqui é o maior valor dessa coluna, e esse elemento é o maior valor dessa coluna. Aqui é o segundo valor e aqui é o terceiro valor, né, porque ele é decrescente, maior para menor. Se a gente quiser fazer com a matriz Q, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver, mas primeiro a gente quer saber o que é o Q, né? O Q também é no modo decrescente. Isso aqui é o Q original, que é o já modificado, né? Então ele fez decrescente 6 e 3, depois 7 e 4, depois 8 e 5. Ele está fazendo um modo decrescente e está reordenando aqui a coluna. Tudo certo? Então, aqui eu coloquei aqui, expliquei, ó, mostrando aqui que as linhas são geradas analisando as colunas, né? Para deixar bem claro aqui para vocês que aqui é a matriz original e aqui é a matriz modificada de acordo com essa função aqui. Então a matriz P está sendo modificada por linha, gerada por linha, e no modo decrescente. Então vocês podem ver que aqui nós temos os maiores valores dessa função aqui, os maiores valores aqui, maior aqui, maior aqui. Né? E depois ele vai, aqui são os segundos maiores valores, que no caso é 6, 7 e 5. E aqui o terceiro maior valor, o menor valor no caso, né? 1, 3 e 4. Né? Então nós estamos ordenando por linha no modo decrescente. Agora nós estamos no modo crescente, incremento. Né? Então ele vai fazer a mesma coisa, só porque ele vai pegar aqui na coluna e ver qual é o menor valor. Está ali, 1, aqui o menor valor é 3 e aqui o menor valor é 4. O segundo menor valor qual é? 6, 7 e 5. Qual é o maior valor agora? Porque ele está incrementando, então agora eu vou colocar ali o maior valor. O maior valor dessa coluna é 9, o maior aqui é 7, que acaba sendo o mesmo, né? E aqui vai ser 8.
Então, podemos até fazer com o G-sort, que vai ser linha então, ele está crescendo. Então, por isso que ele começa com 3 primeiro e depois vai 6, que corresponde à matriz real. Depois 4, 7. Aqui também ficou igual. Ficou tudo igual, ou seja, é porque a matriz já está nesse formato aqui mesmo. Então, não tem diferença. E aí, esse aqui é o incremento. Então, a gente já mostrou para vocês. Agora é por coluna. A diferença agora é por coluna. Então, vamos ver lá como é que fica. Vamos CLC aqui. E vamos ver quem é. E vamos dar um G-sort da matriz P do modo coluna em direção C decrescente. O que eu fiz? Eu errei aqui. No R é G. Observe que agora ele vai gerar colunas, né? Mas ele vai analisar a linha, no caso, em modo decrescente. Então, essa linha que vai ser analisada, né, já que é por coluna que ele vai fazer, então ele vai analisar a linha e vai, como vai ser em modo decrescente, ele vai pegar o maior valor, que vai ser 4. A segunda linha ele vai pegar o maior valor, que é 9, e aqui também o maior valor, que é 8. Depois de fazer isso, ele vai para a segunda coluna, né, porque ele está olhando por coluna. Analisa a primeira linha, o segundo valor, vai ser 3. Analisa, o segundo valor vai ser 7, segundo valor vai ser 7. Ele está decrescendo, então ele vai agora pegar o menor valor aqui na última coluna. Menor valor aqui, aqui e aqui. Certo? Se a gente quiser saber do que, volta aqui, em vez de P aqui, então ele vai reordenar, ele vai analisar a linha para criar a coluna, né, no modo decrescente. Então analisa essa linha aqui, ou melhor aqui, analisa essa linha e vê como é decrescente, tem que pegar o maior valor. Né, é 5, está aqui. E aqui o maior valor é 8, está aqui. A segunda coluna, ele pega o segundo valor abaixo, né? Vai ser, nesse caso, vai ser 4, e aqui vai ser 7, e depois o menor valor de todos, né? Que é 3 e 6 aqui. Então aqui tá, eu expliquei novamente com detalhes aqui do que eu falei, né? E aqui era decrescente, aqui vai ser crescente também, no caso. Então, vamos lá. Então. Coluna crescente, informação. Então, vamos lá. Vou botar aqui, então vamos agora coluna crescente, na soma da linha. Esse que a gente quer primeiro mostrar, vamos mostrar o primeiro. Isso para depois fazer a vida disso aqui. Diferente. Isso, porque eu mudei o quê? Deixa eu primeiro fazer uma matriz aqui. Ok, novamente.
Então, deixa eu botar o P ali. Vamos ver. Ele vai gerar uma coluna, então ele vai analisar a linha no modo crescente, né, do matriz P. Então ele vai analisar a linha no modo crescente, ou seja, começa com 1 aqui, depois aqui é o 5, e aqui o menor valor é o 6. O segundo, depois o valor crescente acima é o 3, aqui, 7, depois 7, e o maior valor, porque está crescendo, aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 9, e aqui vai ser o 8. Se a gente quiser saber do Q, o Q está aqui, ó, a matriz Q original está aqui, e aqui está a modificação. Então ele vai gerar a coluna com a análise da linha, né? Essa linha aqui, como é crescente, o menor valor está aqui, esse aqui também o menor valor está aqui, o segundo está aqui, ou seja, não modifica nada, fica exatamente a mesma coisa. Então está aqui a explicação, certo? Agora nós vamos ver a matriz inversa. Então, a função que fornece o inverso de uma matriz. A matriz inversa, ou matriz invertível, é uma matriz quadrada, ou seja, possui o mesmo número de linhas e colunas. O produto de uma matriz com sua inversa resulta numa matriz de identidade. Isso aí nós vamos utilizar depois, esse conceito. Né? De mesma ordem, mesmo número de linhas e colunas. Quando a gente fizer mais o final aqui dessa aula, a gente vai trabalhar com sistema de equações, não sei se vocês já trabalharam, nós podemos usar o salário para identificar o sistema de equações usando esse conceito aqui. Então, se nós tivermos essa matriz P e acharmos o inverso dela, vai ser um negócio assim, que não é matriz transposta, né? Para não confundir. Matriz inversa é uma coisa, transposta é outra. Vamos ver aqui, então. Vamos lá, a matriz P é essa aqui. A inversa dela é aqui. Não tem nada a ver com a transposta. A transposta é isso aqui. Ó. Transposta, ela pega a linha e transforma em coluna. Coluna. Agora, a inversa não. A inversa já é uma operação diferente. Observe que... tem outra operação aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui foi a operação que nós fizemos agora. Um outro detalhe que vai ser utilizado, como eu falei para vocês, no sistema de equações, é que se nós multiplicarmos a matriz por a sua inversa, nós obtemos a identidade. Então, vamos lá ver. Observe que o nosso último AMS está com a matriz inversa, porque ele vai sobrepondo. Né? Vamos ver aqui. Nós temos a matriz P, vamos chamar matriz inversa de P. Vamos fazer aqui já o produto. Vai ficar no AMS. Tá? P vezes a inversa de P, tá? O que significa isso? Esse número aqui, ó, é 10 elevado a menos 16. Isso aqui é zero, né? Considerado zero. Aqui é menos 8 vezes 10 elevado a menos 16. Então, isso é zero, isso é zero. Ou seja, matriz identidade. Só a diagonal é que é 1. O resto é tudo zero. Assim, considerado, né? Essa matriz identidade. Então, se nós multiplicarmos uma matriz pela sua inversa, nós obtemos a matriz identidade. Vai ser uma relação importante. Também nós podemos gerar matrizes específicas, assim como de 0, de 1, né, como a gente vai ver agora. Aqui. Vou mostrar como é. Então, se a gente usar a função zeros, aqui no caso, zeros de P, ou seja, dessa matriz P que a gente está utilizando. Então, ele vai criar uma matriz de zero com a mesma dimensão dessa matriz que está sendo referência.
Se a gente quiser criar um outro tipo de matriz, a gente pode criar, a gente pode especificar a dimensão da matriz aqui, certo? O 1 é parecido também, né? Aqui tem que ser ones, né? Eu errei aqui, ó. É porque eu copio o slide para o outro para fazer modificação e ganhar tempo, e aqui eu acabei esquecendo ali, mas aqui está certo. Então, vamos ver aqui. Então, zeros, né? Se eu quiser fazer da matriz P, ele vai gerar uma matriz assim. Se a gente for T, gera isso aqui. Ou seja, gera uma matriz, né? A gente pode criar uma matriz específica, sei lá, uma matriz 5x5, né? Pode criar uma matriz de 0 a 5%. E uns também é aquela, é uma matriz de 1, né? É o ones, né? Pode ser matriz 10 por 10, 10 por 10 de 1. Ou então pode ser uma matriz do nosso P, né? Ou do nosso Q. A gente pode criar baseado numa matriz específica, do jeito que nós quisermos, ou então baseado numa outra matriz que a gente já tem na memória do computador. A matriz A é uma matriz de identidade, né? Então a gente pode, do mesmo jeito, fazer em relação à matriz já existente na memória do computador, ou gerar a matriz também. Aqui, assim, de gerar uma matriz. Aqui o E é minúsculo, tá? Isso aqui é por causa do editor de texto que gerou muito maiúsculo, mas é minúsculo. Então, a matriz 4x4, identidade. A grande aqui ela é uma função que gera uma matriz com elementos aleatórios. Quando, aqui é a sintaxe dela, né? Então, a gente usa a função grande e a gente define linhas por colunas e esse barra entre aspas aqui, def, ele gera essa matriz com os números variando de 0 até aberto para 1, né? Seria de 0 até 1. Então, se usar def, ele vai fazer essa matriz, no caso, aberta para 1. Você sabe o que significa isso, né? Você deve ter estudado conjuntos. Então, vamos ver lá. Então, uma função grande, né? Linhas, vamos por 3 por 3 def. Vai criar agora uma matriz 3 por 3. Vai variar de 0, inclusive, até 1, exclusive. Aqui nós temos uma matriz baseada na dimensão de P, que está na memória do computador, tem que estar na memória do computador, e também variando de 0, inclusive, até 1, exclusive. Ou seja, ele pode gerar 0 aqui, pode aparecer nenhum elemento da matriz 0, mas nunca vai aparecer 1 aqui. Se nós usarmos, ao invés de def, usar unf, aí nós podemos ir dizer que os números aleatórios começam num valor e terminam em outro. Certo? Então, por exemplo, vamos fazer 3, UMF, e vamos dizer que ele vai variar de 10 a 20. Ele vai variar de 10, aqui tem 11, até 20.
Então, a gente, aqui no caso, define o início e o fim. Então, precisamos de um valor aleatório, especifica o início e o fim. 10, 200. De 5 por 5. Para 4 por 4 ali dentro da janela aqui. Ficou uma matriz. Varia de 10 até 200. Esse ponto aqui é uma vírgula, né, pessoal? Aqui é o que eu fiz, né, só porque me adiantei ali. Certo. Polinômios. Polinômios também, nós podemos usar o Scilab como polinômios. Então, aqui é a sintaxe, né? Como é que se digita aqui? Então, aliás, aqui não. Então, nós vamos digitar. Se nós digitarmos esse polinômio, ele vai gerar na memória do computador esse polinômio aqui. Então, observem que ele não está no formato usual dos livros, né? Porque os polinômios que a gente vê pelo livro começa normalmente com expoente maior e vai diminuindo. No Scilab, não sei por que eles adotaram esse formato aqui. Começa primeiro com os expoentes menores, vai aumentando. Então, nesse caso aqui, são os coeficientes. Como é que chama isso aqui? Coeficientes, né? Coeficientes são colocados aqui. A gente especifica qual é a variável que nós vamos trabalhar e tem que escrever entre parênteses, entre aspas, aqui o F. Se nós digitarmos, vamos lá no Scilab, vamos fazer isso aí. Vamos limpar aqui. Eu vou limpar também o Clear CLC para limpar a memória também. Então, vamos usar a função poly, né? Abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes, escrever aqui os coeficientes do polinômio. Então, 4, 12, menos 13, menos 2 e 1. Né? Um vírgula aqui. Isso qual é a variável? Vamos dizer que é a variável n, para mudar. E coef. Ó, temos um polinômio cuja variável é n. E o primeiro elemento está aqui, depois vem o n, depois o n ao quadrado, n ao cubo e n ao quarto. Então, esse é a variável que está lá no AMS, né? Observe, está lá no nosso AMS. Porque nós não especificamos. Podemos especificar a variável. Queremos botar a variável aqui A. Muito bem, agora já o A, o nosso A está com esse polinômio. Vamos ver aqui, então. Então, aqui nós temos um exercício com dois, eu vou colocar esse aqui também lá no cigarro, dois polinômios e algumas, só para escrever o polinômio aqui. Mas nós também podemos avaliar o valor do polinômio, né? Ou seja, se nós quisermos atribuir um valor à variável. Então, a gente usa essa função Horn. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma função e nós queremos colocar menos 1 no x aqui para ver qual é o resultado da função. Né? Que ponto é esse aí? Então, para isso, no Scilab, a gente usa esse Horn para fazer esse tipo de teste. Então, nós vamos usar essa... podemos usar a mesma que nós temos, né? Isso aqui é um pouco diferente, mas vamos ver.
nós temos esse aqui do N, né? Podemos dizer o seguinte, vamos fazer Horner, essa variável aqui é nosso polinômio está na variável A, tá? E na NS também. No A, e aí nós queremos ver qual é o resultado quando o N for igual a menos 2. Olha lá, vai ser menos 40. Então, se nós pegarmos o polinômio A e colocarmos as variáveis sendo menos 2, ele vai dar 40. Vamos ver se é 4 mais 12 vezes menos 2, vou botar aqui para não dar confusão. Menos 13 vezes menos 2 ao quadrado. Isso. Menos 2 vezes menos 2 elevado ao cubo, mais n, né? Então, menos 2 elevado a 4. Puxa, então, o Horner economiza trabalho, né? Porque a gente pode estar numa operação e querer exatamente testar uma determinada função. Basta usar essa função ali que ele já fornece os valores perfeitamente. Também nós podemos usar uma faixa de valores também. Vamos supor que a gente queira testar vários valores também. Então, nós podemos voltar aqui, o Horner, menos 2 até menos 4. Vamos ver se o A está aqui. Variável A. Menos 2, será que não? Por que não? Vamos parênteses aqui. 12. Exato, aquele valor lá, né? Menos 4, ele dá um conjunto vazio ali, não dá resultado nenhum. Tem que testar ali, mas com de menos 2 até 3, ó, menos 2 dá 40, que a gente já viu ali, 40. Se botar menos 1, ele dá menos 18. 0, ele dá 4. Vamos ver? Ó, 0 aqui, ó, dá 4. Né? Se botar 1, dá 2. Se botar 2, dá 24. Certo? A gente pode... Deixa eu ver se aqui é mesmo, né? Pode modificar aqui, ó. Então, podemos botar... Deixa eu ver... 2 aqui, vamos ver. Vamos tirar... Onde é que tem? Tirar o menos aqui. Ó, deu 24, certo? Eu acho que aquele valor ali não deu, esse aqui deu, porque podia testar, ou deu um valor muito pequeno aqui, não sei. Possivelmente saiu fora da faixa de atuação dele. Vamos ver aqui tem um exemplo, aqui outro exemplo, dando outros casos assim, que se eu tenho 2 polinômios na memória do computador, eu posso somá-lo, subtraí-lo, multiplicá-lo, dividi-lo, né? Pode fazer todas essas operações aqui. Pode fazer, né? Ele dá os resultados aqui, ó, produto, esse aqui, soma desse aqui, desses 2 polinômios. E quando se faz a divisão, a gente usa o resto e o quociente, igual
pediv, usa a função pediv dos dois polinômios, né? Aí, ó, por exemplo, nós temos esse polinômio e esse aqui. Faz isso aqui, ele dá esse resultado. Vamos fazer isso aqui, esses exemplos aqui. Vou dar um clear CLC para limpar tudo. Vamos criar esses dois polinômios. Né? Vai ser polinômio A, olha. 4. Opa. X não tem, então é 0. X1 é 0. X2 é menos 4. Depois temos 5. Vamos ver que a variável x coef gerou esse vetor. Um detalhe aqui, ó, é que não tem o x, ó, começa com x quadrado, x cubo, x na quarta, né? O jeito dele de não executar aqui, não colocar o x, é justamente botar 0 naquela posição. Porque senão ele vai colocar aqui o x1. O outro, então ele está lá, ó, na variável, né, o vetor A. Vamos criar o vetor B, que vai ser poli de polinômio. Colchetes. Vamos colocar aqui os... deixa eu ver. Isso mesmo? Não sei se eu estou usando o correto. Onde é que está aquele exemplo lá? Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Onde é que está aquele exemplo? 72. Aqui. Então, está certo, aqui está certo. Agora vamos criar o outro, que é menos 4, menos 1, 5 e 2. A variável vai ser x, F. O segundo polinômio está aqui. Então, nós podemos fazer operações, por exemplo, A mais B, né, gera isso aqui, A menos B, fazendo... Aí, no caso, para fazer a divisão, né, o correto é... Vou pegar aqui, vamos ver qual é o maior ou menor. E ver isso aqui. Resto e quociente igual. Vamos ver o polinômio aqui. Vamos ver aqui o pediv acumulado, que foi o contrário. Zero. Zero no quociente, né? E o resto, tem o resto aqui. Eu não cheguei a conferir ali os cálculos, mas é interessante conferir depois, eu vou testar além disso. Revisão. Tá. Aqui tem um exercício. E a função de derivadas. Né? Não sei se vocês já estudaram derivadas, mas é possível usar também derivada
derivada segunda, aqui nesse caso, derivada terceira, sei lá, né? Aqui é um exemplo, né? Que no caso a gente está entrando com o valor do polinômio, e aqui nós estamos calculando a derivada. Derivada de P, no caso, né, que estava na memória, o P, a gente vai deixar a derivada, você pode ver que aqui o 5 desaparece, né? Aqui vira 14, menos 24, 6. Aqui eu estou colocando. Esse aqui, ó, esse aqui tem que levar ao quadrado. Nesse slide. Isso aqui é x ao quadrado, isso aqui é x ao cubo, né, que vai diminuindo aqui o expoente pela derivada. Nós também podemos calcular as raízes, ou seja, quando o polinômio é igual a zero, né, nós podemos usar a função roots. Né. Se nós temos um polinômio na memória, nós podemos calcular o roots para saber as raízes, né, desse polinômio. Pode usar aqui. Então, mas já estamos terminando também. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer a função P, igual a poli vamos 24 menos 14 menos 13, 12, variável vai ser x ou f. Aqui é variável já na memória. Vamos achar o roots de E. Olha lá, são as raízes. Então, ele mostra um número complexo aqui, mas a imaginária está tudo zero. Então, é menos 4, menos 2, 3 e 1. Ok? Essas são as raízes. Se a gente quiser conferir, é só colocar lá, 24 menos 14, vamos pegar o menos 4. Menos 4, e depois menos 13 vezes menos 4 quadrado, mais 2 vezes menos 4 tudo, mais menos 4 igual a 4. Botei deu zero, né? Que é uma raiz desse polinômio. Vamos testar os outros. Né? Aqui eu mostro, né? Aplicando menos 4, menos 2, 3, menos 1. Tá? E o que eu quero mostrar por último aqui são um sistema de equações. Né? Então, nós temos um sistema de equações, você deve lembrar disso aqui. Como é que se resolve isso aqui? Né? A gente vai fazendo substituições. E como nós temos 3 equações independentes e 3 variáveis, a gente pode encontrar esses valores. Mas com CELAB é muito rápido, né? Por quê? Porque a gente faz 3 matrizes. Uma matriz com os coeficientes aqui, né? 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, a segunda linha 2, 3, 1, e essa terceira 3, 2, 1. Então aqui estão os coeficientes dos polinômios. E depois vai ter umas variáveis, que a gente vai chamar de V, e esse vetor coluna, que é os resultados aqui. Então vamos chamar de C, que vai ser a matriz dos coeficientes. O V aqui basicamente vai ser o resultado, a gente não precisa especificar isso aqui, e o R, que é um vetor coluna, né? Esses valores aí. Então vamos para o CELAB, né? CLC,
E vamos criar primeiro as três. Não precisa nem criar as três matrizes, né? Porque a gente vai criar um vetor C com os coeficientes, que é o 1, 2, 3, primeira linha, segunda linha, 2, 3, 1, 3, 1. Terceira linha vai ser 3, 2, 1. Temos a matriz dos coeficientes. Depois nós vamos criar a matriz do resultado aqui. Então, criar uma matriz, ou um vetor, né? Vamos criar um vetor com ponto e vírgula para ser um vetor coluna. A gente podia fazer isso também. Então, isso aqui já eu citei lá atrás, que da importância da matriz identidade, matriz, né, inversa, e é isso que nós vamos fazer aqui. Nós temos que a matriz C, se a gente olhar aqui nos slides, vocês vão ver aqui, ó, a matriz C, matriz dos coeficientes, vezes as variáveis é igual ao R, que é o produto aqui dos coeficientes vezes a variável é igual ao R. É isso que a gente vai mostrar aqui, ó. Coeficiente vezes variáveis é igual ao R. Aí, se nós passarmos esse C para cá, ele fica inverso, fica 1 sobre C, né, uma matriz inversa. Então, a matriz inversa vezes o resultado vai dar a matriz dos coeficientes das variáveis, certo? Então, aqui está o resultado, mas eu vou mostrar para vocês aí. Então, nós vamos fazer assim. Vamos fazer as variáveis, vamos supor, V é igual ao inverso de C, né, vezes o resultado. Então, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, esse aqui é o Z. Certo? Então, 925, 425 e 275. Vamos botar aqui. Ó, 925, 425. Então, esse primeiro é o X, o Y e o Z, na sequência. Então, aqui eu fiz se a gente substituir esses valores aqui, a gente vai conferir que vai exatamente fechar com os valores que são esse aqui. Eu vou testar um aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, onde é que está o polinômio? Polinômio, esse primeiro é x mais 2y. Então, o x, qual é o x? 9,25 mais 2 vezes o y, que é quanto? 4,25 mais 3 vezes o z, que é 2,75. Dá 26. Que é exatamente esse valor aqui, o valor do x. E se substituir, vocês vão verificar que corresponde perfeitamente. Tem essa função list ainda, que eu achei que já tinha terminado, mas a função list, normalmente um vetor e matriz os elementos são do mesmo tipo. Esse list permite que sejam tipos diferentes. Por exemplo, esse elemento aqui é um literal, porque está entre aspas. Esse aqui é um número binário, né? E esse aqui é uma matriz. Então dá para juntar tudo em uma única expressão. Aí ele gera separadamente cada um desses. Então é isso. Então, a princípio, pessoal, vou parar de gravar aqui.